Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que encheis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem-vindo ao canal da nossa comunidade, é uma alegria ter você aqui conosco. Hoje nós vamos ver a segunda catequese sobre os sacramentos. Hoje falaremos sobre o sacramento da penitência. Quão grandioso e poderoso, cheio de graça é esse sacramento em nossas vidas. Quero convidar você desde já a curtir esse vídeo, compartilhar, e se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você também possa ser notificado todas as vezes que nós realizarmos alguma atividade aqui no nosso canal. Então, na catequese passada, nós tivemos uma introdução, onde nós podemos partilhar um pouquinho de modo geral, né, o que são os sacramentos, a importância deles na nossa vida. Os sacramentos, eles destinam a santificação dos homens, né, e a edificação do corpo de Cristo. Quando eles são celebrados dignamente na fé, os sacramentos, eles conferem a graça que significa, ou seja, eles são eficazes porque neles age o próprio Cristo, né? Então, os sacramentos são eficazes porque nele é o próprio Cristo que age, né? É Ele quem atua, é Ele quem ministra os sacramentos. E a partir do momento que o sacramento ele é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito age nele e por ele, independente da santidade pessoal do ministro. Então, a graça que os sacramentos operam em nossa vida, né, é uma graça que vem do próprio Cristo, e é o próprio Cristo que age nele. Então, independente da santificação pessoal do ministro, do sacerdote, do diácono, né, dependendo de qual seja o sacramento que ele vai, né, ali realizar liturgicamente, a graça certamente alcançará o coração, né, daquele que está recebendo o sacramento. Agora, os frutos desse sacramento dependem da disposição de quem o recebe. Então, independe da santidade pessoal do ministro, do sacerdote, mas para que seus frutos possam ser produzidos na vida, no coração e na alma daquele que o recebe, vai depender das disposições de quem está recebendo o sacramento. Então, os sacramentos são 7, mas só podemos utilizar continuamente de 2 sacramentos. Quais sacramentos são esses? O sacramento da penitência, que nós vamos falar hoje, e o sacramento da Eucaristia. Esses 2 sacramentos, né, nós podemos usar, receber continuamente, né, a penitência e a Eucaristia. E 3 dos outros 5, que é o batismo, a confirmação e a ordem sacerdotal, vai imprimir um caráter indelével, né, uma marca indelével naquele que recebe, né, razão pela qual só pode ser recebido uma vez. Então, o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação e o sacramento da ordem só podem ser recebidos uma única vez. E os outros 2 sacramentos que restam, o sacramento do matrimônio e o sacramento da unção dos enfermos, né? Não se costuma receber ordinariamente mais de uma vez, né? A não ser que o enfermo, no caso, que recebe o sacramento da unção dos enfermos, volte a ser cometido novamente por uma enfermidade, ele pode receber, sim, ou a não ser que o homem ou a mulher que recebeu o sacramento do matrimônio se torne viúvo e aí sim possa conceber mais uma vez o sacramento do matrimônio, né? O sacramento canônico, o matrimônio canônico. Agora, vamos falar diretamente do sacramento da penitência, né? Para que nós possamos conhecer o seu valor,
para que nós possamos entender, né, toda a graça que emana desse sacramento para a nossa santificação e quais são as disposições necessárias que nós necessitamos, né, para que assim possamos tirar dele a sua máxima eficácia. Nós podemos receber o sacramento da penitência, mas se houver no nosso coração verdadeiras disposições, e hoje nós vamos conhecer quais são elas, nós podemos extrair desse sacramento, pela graça de Deus, né, uma máxima eficácia, ou seja, uma graça de santificação para a nossa vida. Então, aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a igreja, que feriram por causa do pecado. Então, pelo sacramento da penitência, nós obtemos a misericórdia de Deus e o perdão, né, do pecado cometido pelo qual nós ofendemos a Deus. E também nós nos reconciliamos pela igreja, com a igreja, porque também pelo sacramento da penitência nós somos reconciliados para com a igreja, né, que nós ferimos ao pecado. Né? E aí esse sacramento ele vai colaborar com a nossa conversão, né? com a caridade e com a oração. Então chama-se também o sacramento da penitência o sacramento da conversão, pois ele realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão e o caminho de volta ao Pai, né, do qual o pecado, né, nos afastou. Então nós recebemos o convite de Jesus à conversão e retornamos nesse caminho de volta para o Pai. É também chamado sacramento da penitência porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Então, pelo sacramento da penitência, né, nós consagramos um esforço pessoal e ao mesmo tempo eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão, né, que é o pecador. O sacramento da confissão é a declaração, ou seja, é a confissão dos pecados. Ao nós nos apresentarmos diante do sacerdote, nós estamos confessando, fazendo uma confissão de tudo aquilo que nós praticamos que feriu a Deus. O pecador, então, a pessoa, se apresente diante do sacerdote e confesse, né, os seus pecados, ou seja, confesse a sua culpa. Né? Diante do sacerdote, nós somos chamados a dizer quais foram os nossos pecados, né? Quais e a quantidade que foi desses pecados e o agravante desses pecados. Então, sacramento do perdão, por quê? Pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus nos concede o perdão e a paz. Então, quando nós vivenciamos o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, nós sentimos verdadeiramente uma paz profunda, né? Porque também é um sacramento que nos cura, nos tira o peso do pecado, né? Nos liberta de todo o mal. E aí também é chamado o sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Então, nós precisamos entender que o pecado, ele é, antes de tudo, uma ofensa, né, a Deus. Uma ruptura da comunhão com Ele. Mas não é Deus que rompe esse relacionamento. Não é Deus que rompe, que acaba com essa comunhão. Mas nós mesmos, ao cometermos o nosso pecado, é o pecado que nos faz ofender a Deus e romper a nossa comunhão com Deus. Então, o pecado, ele também é um atentado à comunhão com a igreja, porque pelo pecado, como eu disse antes, nós também ferimos a igreja. Então, como já foi dito, né, o sacramento da penitência purifica a nossa alma no sangue de Jesus Cristo, mas existe uma condição, né, de que estejamos bem dispostos, de que a confissão seja autêntica e a contrição dos nossos pecados seja verdadeira e sincera. Nós, na próxima catequese, nós vamos falar somente sobre o pecado mortal e o pecado venial, para nos dar essa condição de compreender quais são as realidades, né,
muitos de nós não conseguimos entender o pecado venial, diferenciar do pecado mortal. E aí nós vamos abrir vamos dizer assim, um pequeno momento para falar deste pecado, porque nós precisamos conhecer, né? E é para que assim a gente possa então realizar bem o sacramento da penitência. Então, nós vamos falar agora sobre essas disposições, né, que precisam haver no nosso coração. Primeiro, é preciso haver um exame de consciência. Nós precisamos examinar a nossa consciência para que assim possamos identificar, né, quais foram os pecados que nós cometemos. Depois, a segunda condição é a contrição do coração, né? Nós precisamos verdadeiramente de coração contrito nos apresentar diante de Deus, nos apresentar diante do sacerdote. Terceiro, é preciso que haja um verdadeiro propósito de emenda. O que significa isso? Um propósito de não mais cair naquele pecado, de não mais ofender a Deus com aquele ou com aquele outro pecado, né? O quarto é a própria confissão. Nós vamos ali diante do sacerdote expressar, né, com palavras, confessando os nossos pecados, confessando as nossas culpas. E o quinto é o cumprimento da penitência imposta pelo confessor. Então, todas as vezes que nós formos nos preparar para a confissão, nós devemos examinar primeiro a nossa consciência. Precisamos ter verdadeiramente a contrição dos nossos pecados, uma contrição verdadeira e sincera do nosso coração. Precisamos ter um propósito de emenda, ou seja, de não mais recair no pecado, mas não é apenas um desejo, mas deve ser um firme propósito. E aí, confessar esses pecados e depois cumprir, né, a penitência que é imposta pelo confessor. Então, o que é o exame de consciência? O exame de consciência ele precisa ser um exame diligente, um exame sereno, tranquilo e sem escrúpulos, né? Nós precisamos sinceramente examinar as nossas consciências. Mas aí nós vamos examinar a nossa consciência à luz de quê? À luz dos 10 mandamentos. Quando nós vamos examinar a nossa consciência, nós devemos então refletir. Dentre os 10 mandamentos, qual foi, né? O meu pecado, ele feriu, ele descumpriu qual mandamento? E eu vou fazer este exame, né, de consciência. Ele precisa ser sincero, né? Verdadeiramente nós devemos refletir e sinceramente levar à confissão do pecado, né? Sem exageros, sem dissimulações, né? Porque isso pode tornar com que a confissão ela se torne inválida ou então sacrílega, certo? E aí nós devemos posteriormente cumprir a penitência, como eu já disse, imposta pelo confessor, né? E aí a contrição do coração. O verdadeiro arrependimento. A contrição do coração é este verdadeiro arrependimento. É a disposição fundamental, né? Junto com o propósito de emenda. Eu vou dispor do meu coração. Eu vou refletir que verdadeiramente eu ofendi a Deus. Eu não cumpri com a vontade de Deus, né? E aí eu vou juntar a essa contrição um desejo profundo de conversão, um desejo profundo de mudança, né? Para que assim eu possa extrair o maior fruto possível deste sacramento. Então a falta, né, sua falta absoluta, ou seja, a falta da contrição, ela faz com que a nossa confissão ela se torne sacrílega, né? Ou então inválida a absolvição, por falta de matéria próxima, ou mesmo se for recebida com boa fé. Por exemplo, não houve um verdadeiro arrependimento, não houve uma profunda contrição, não há no meu coração um desejo de abandonar este pecado. Então, mesmo que o confessor ele me dê a absolvição, né,
que pode acontecer? Há uma boa intenção, eu quero receber a absolvição, mas essa absolvição ela se tornará inválida porque não há, vamos dizer, os requisitos necessários dentro da confissão, né? Muitas vezes, regularmente, e isso acontece até mesmo entre pessoas piedosas, né? É muito mais fácil do que a gente pensa, do que a gente crê, que haja invalidez da absolvição dos pecados, né? Por quê? Por causa do verdadeiro arrependimento. Então veja como nós precisamos fazer retamente, verdadeiramente, examinar sinceramente o nosso coração, a nossa alma, a nossa consciência. Por quê? Porque mesmo eu recebendo a absolvição, essa absolvição ela pode ser inválida, né? Então vejamos quão sério é isso, né? Ocasionando pela insignificância mesmo dessas culpas e pelo espírito de rotina. Então, muitas vezes eu posso confessar várias vezes, mas se eu não tiver verdadeiramente um desejo de conversão, um desejo de mudança, eu vou tornando com que a confissão seja apenas uma rotina. Eu confesso, mas eu confesso com irreverência, né? E aí isso é um grande abuso da nossa parte, né? Nós devemos acusar-nos, mas com arrependimento, com o propósito de mudança de vida. A intensidade de arrependimento, nascido sobretudo dos motivos da contrição perfeita, estará direta com o grau da graça que a alma recebe com a absolvição sacramental. Todos nós recebemos a absolvição sacramental do sacerdote quando nos confessamos, mas dependendo, né, deste arrependimento, a intensidade da graça que nós vamos receber pela absolvição do confessor, né, a absolvição dos pecados, essa graça ela vai variar. Quanto mais arrependido, quanto mais desejo de conversão, de mudança, de abandonar a vida do pecado, de não mais recair naquele erro, mais a graça sacramental vai poder operar em minha vida e em minha alma. Então, nós precisamos ter uma contrição intensa, né? Para que assim possamos obter não somente a remissão total das nossas culpas, mas também a pena temporal que nós deveríamos pagar nesta vida ou então na outra, no purgatório. Então, veja como é importante nós trilharmos e realizarmos uma confissão bem feita. Não é qualquer coisa, não é pouca coisa a graça que emana deste sacramento, né? A remissão total das nossas culpas e também as penas temporais que nós vamos precisar pagar, né? Seja nesta vida ou na outra. E aí a graça que emana desse sacramento, ele faz com que a nossa alma possa dar grandes passos no caminho de perfeição, grandes passos no caminho de santidade. Então veja que nós não podemos negligenciar esse sacramento, nós não podemos viver de qualquer forma, né? Nós precisamos de um grande empenho da nossa parte, porque Deus está pronto para nos perdoar, né? E o sacerdote ele vai ser esse instrumento na nossa vida, né? Então é preciso que a gente queira, né, santificar-nos, ou seja, mudar de vida, viver um processo de conversão verdadeira, né? Segundo, o firme propósito. O que é o firme propósito, né? E o que é que pode ocasionar a falta dele, né? Como eu já disse, torna a confissão inválida. Então, meus irmãos, grande número de confissões, infelizmente, pessoas que vão se confessar rotineiramente e não tem esse firme propósito de mudança. Eu vou pecar, depois eu volto novamente, eu confesso novamente. E aí nós estamos abusando da misericórdia de Deus. Nós não estamos realizando uma verdadeira confissão, né? Nós devemos nos colocar em máxima diligência nesse importante assunto que é o propósito, o firme propósito de conversão, o firme propósito de mudança de vida. Nós não podemos somente confessar os pecados e não querer viver uma vida nova, né? Não há vida cristã se não há uma vida nova, se não há um processo de conversão. Por isso a igreja ela nos orienta, por isso a igreja ela nos aconselha a fazermos diariamente o exame de consciência.
Esse exame de consciência ele pode ser realizado no final da noite, antes de dormirmos. Olhar para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa alma e ver quais são, né, as disposições que eu tenho neste firme propósito de me emendar, de não mais pecar, sabendo que eu preciso contar com a graça de Deus, né? E aí esse exame diário, ele permite o quê? Que se eu não puder confessar logo, eu ter uma verdadeira contrição, eu pedir perdão a Deus, eu senti que aquele pecado foi uma ofensa e que eu me arrependo profundamente e que eu não quero mais cometê-lo, não por medo, mas por amor a Deus, né? Esse é o verdadeiro sentido da confissão. Eu não vou à confissão porque eu tenho medo do castigo de Deus, mas porque eu temo perder a Deus, porque eu temo perder a minha salvação, porque eu temo perder a vida eterna, mas mais ainda porque eu amo a Deus e não quero ofendê-lo, né? Porque eu amo a Deus e quero viver aquilo que agrada a Deus somente. E aí quais são os efeitos da confissão? A confissão realizada, né, nas condições que nós acabamos de partilhar aqui, é um meio de alta eficácia santificadora. Quando há um verdadeiro exame de consciência, um profundo arrependimento e um firme propósito de mudança, há uma eficácia extraordinária de santificação neste sacramento, né? Por ela, nós precisamos entender que o sangue de Cristo ele é derramado sobre a nossa alma, purificando-nos, lavando-nos e santificando-nos, né? Pelo sacramento da confissão, aumenta em nós a graça. A graça que é a obra que Deus opera em nós, né? Que vai se referir à graça dos sacramentos, né? O próprio Cristo realiza, transborda essa graça em nós, né? E aí vai infundindo no sujeito em virtude da ação sacramental, né? Devidamente realizada. O próprio Jesus realiza em nós essa graça, né? E essa graça ela vai acontecer em graus diferentes. Por quê? Porque vai depender da intensidade do nosso arrependimento e do grau de humildade que nós nos apresentamos diante de Deus. Qual nos apresentamos quando vamos confessar os nossos pecados. Então, a condição dessa graça, ela será mais ou então será menos, dependendo disso, da intensidade pela qual nós nos arrependemos e também pelo grau de humildade que nós nos apresentamos diante de Deus, né, e nos aproximamos deste sacramento. Depois de uma boa confissão, a alma se sente cheia de paz e consolo. E esta disposição psicológica é indispensável para percorrer o caminho de perfeição. E eu tenho certeza que você, em algum momento, vivenciou essa experiência. Nós saímos, né, do sacramento da confissão leves, cheios de paz, né? Por quê? Porque nós deixamos ali, perante o sacerdote, mas mais ainda perante o coração de Jesus, os nossos pecados. O peso que nos fadigava, o peso que nos encobria do pecado, né? Então nós saímos dali cheios de paz e cheios de consolo, prontos para viver uma vida nova, prontos para viver uma vida de conversão. Recebe-se maiores luzes no caminho de Deus depois de confessar. Compreendemos, né, melhor a necessidade de nós perdoar as injúrias, de nós darmos o perdão, de sermos misericordiosos com quem nos feriu, né, com quem nos magoou, com quem fez algo contra nós. Por quê? Porque se o próprio Deus nos perdoa, por que nós não vamos perdoar o nosso semelhante, né? E aí também nós começamos a entender com maior clareza a malícia do pecado, né? Que vai ofendendo a Deus, que vai ferindo a Deus, que vai tornando com que a alma se torne feia, manchada, né? A alma, ela, pelo pecado, ela perde o seu brilho, ela perde a sua beleza. O pecado enfeiura a nossa alma. E o sacramento da confissão, ele dá de novo a nós esta beleza, dá de novo a nossa alma este brilho. E também aumenta consideravelmente as forças da alma, né, que vai proporcionar uma energia nova para vencer as tentações, para vencer o pecado e para cumprir o nosso dever, o nosso estado de vida, nosso dever de cristão na sociedade, né?
Então, a recepção do sacramento da penitência é de uma eficácia extraordinariamente santificadora, né? Embora se trate de um ato transitório. Por quê? Porque nós podemos repeti-lo continuamente. Ao cairmos novamente, nós podemos voltar ao sacerdote, pedirmos perdão, mas sempre com o firme propósito de mudar. Então, o que deve permanecer habitualmente na nossa alma é a virtude da penitência, que é aquele hábito de vivenciarmos a penitência, de nos penitenciarmos dos nossos pecados, né? Com a intenção de remover da nossa alma. Então, nós podemos praticar, né, virtudes de penitência, fazer atos de penitência. O espírito de compulsão deve se manifestar pelos atos que eles são próprios, uma atitude da alma que nos mantém no pesar de ser ofendido a Deus. A compulsão que pesa, que faz pesar o meu coração, que faz pesar a minha alma, porque eu ofendi a Deus, né? E o desejo de reparar essa falta. Então, nós podemos adquirir isso pela oração, rezando o Salmo 50, Miserere, contemplar os sofrimentos de Jesus, a sua paixão, tudo que Jesus viveu e sofreu por nós, e praticar voluntariamente as mortificações, né? Isso faz com que mantenha a nossa alma em profundo desejo de conversão e de diligência. Então, na próxima catequese, nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado mortal e o pecado venial, tá bom? Então, que Nossa Senhora nos dê essa graça de desejar ardentemente agradar, amar a Deus e não mais pecar. Vamos, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.